Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal da Escola da Fé. Sou o diácono Eduardo Sierra, da paróquia São Sebastião, aqui da Arquidiocese de São Paulo. E nós estamos, durante essa semana, nós tivemos aí um mergulho nesse mistério que foi a presença de Maria no Brasil, né? Maria que se manifestou aqui em Aparecida e realizou ali, desde 1717, inúmeros milagres, coisas extraordinárias que aconteceram, de tal maneira que se tornou esse grande santuário da igreja e de lugar de peregrinação do Brasil, de São Paulo, Brasil, América do Sul, e muita gente vem aqui para experimentar esse mergulho na fé aqui em Aparecida. Então, Maria, Mãe de Jesus, que veio nos visitar. E como é que nós poderíamos merecer? Claro que não merecemos, mas ela, por pura generosidade, veio nos visitar. E ela foi ficando, e a gente foi assim, de uma certa maneira, grudando nela, né, para que ela permanecesse entre nós, e ela continua se manifestando através da sua generosidade, através do seu amor a todo o povo de Deus. Então vamos iniciar e nós vamos falar, né, o assunto que é sobre o reconhecimento por parte da igreja das aparições. Como é que a igreja, qual é o processo, como é que a igreja reconhece, até para cuidar também, preservar a fé das pessoas, para que a gente não entre no engano. E às vezes no engano não é nem intencional, não é má fé, mas pode acontecer muitas dessas coisas, né? Então vamos iniciar rezando, porque quem não reza vira bicho. Deus de amor e misericórdia, vindo em nosso encontro, em nosso auxílio, socorrendo sem demora, envia teu Santo Espírito para que possamos compreender mais e melhor esse grande mistério, que é a Mãe do nosso Senhor, Jesus Cristo, que se manifesta entre a maioria das nações do mundo inteiro. Ela é generosa, dedicada e que intercede continuamente por nós. Que ela venha ao nosso encontro também, que ela interceda junto a Deus para que possamos compreendê-la mais e melhor, a graça de Deus presente no meio da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos ver aí, em primeiro lugar eu quero fazer uma diferença aí a respeito das aparições, como nós tivemos lá em Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, em Fátima, em Portugal, isso na França, em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, né? Maria que se manifesta ali, né? Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e Aparecida, né? Nas três que eu citei, nós temos a aparição. Então, ela aparece e ela dialoga com alguém, que a gente chama de vidente, aquele que, e normalmente são crianças, é interessante, ou jovens, né? Ou pessoas assim, muita fé, que verdadeiramente se aproximaram do sagrado e fazem essa experiência mística com Maria, né? No caso de Aparecida, aqui na cidade de Aparecida, né, nós não temos essa figura do vidente, né? Então ela não apareceu enviando uma mensagem, ela não apareceu fazendo algumas previsões, né? Ela simplesmente se manifestou ali numa pescaria que tinha tudo para dar errado, né? E que estava dando errado. Então ela sempre vem num momento de dificuldade, de angústia do ser humano, né? E aí foi se desenvolvendo essa devoção, né? Por Maria nós temos o que a gente chama de hiperdevoção, hiperdulia na teologia, né? Que é acima de todos os santos.
Então, por Maria, nós temos hipergolia, uma hiperdevoção, porque ela verdadeiramente está acima de todos os santos. E basta ver o mundo todo, a devoção mariana no mundo todo, até no Japão, né? Nós temos lá a manifestação de Maria, de tal maneira que os países, ela se torna aí a padroeira de inúmeros países, a maior parte dos países aí nós temos essa figura, essa manifestação de Maria. Mas as aparições, temos ali também Medjugorje, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aí também, de maneira rápida, né? Vocês não gostam de vídeo longo. Vou procurar ser bastante objetivo aqui para que a gente entenda bem e rápido o que nós queremos discutir e que a grande maioria das pessoas desconhece, né? Das pessoas que são católicas, que têm fé, elas desconhecem. Então, vamos adiante. Em primeiro lugar, é conhecer essa figura de Maria com relação a Jesus. Por que eu falo isso? Porque tudo que Maria foi e é sempre em relação a Jesus, a referência a Jesus. Até mesmo quanto o discipulado, né? Ser discípula. Maria foi a primeira discípula de Jesus, mas a discípula diferente dos outros, diferente de Pedro, que teve muitos altos e baixos. Maria sempre presente, a questão maternal, a ligação ali, né? Não só umbilical com relação ao parto, né? Com relação à criança ali, mas também essa ligação de mãe para com o seu filho. Então, é algo muito especial. Os apóstolos tiveram uma ligação muito especial com Jesus, mas Maria vai muito além, exatamente porque a mãe é aquela que procura compreender mais e melhor o filho, a filha, né? Então vamos fazer em primeiro lugar isso para a gente entender esse lugar de Maria, tá certo? Então, se Jesus é o Filho de Deus, Maria é a mãe do Filho de Deus. Ela é a mãe do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele tem uma união ali entre Espírito e como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, e também a seu corpo. Então, de tal maneira que na ressurreição, ele tem esse corpo místico com características também do seu corpo físico, né? Então ele tem ali uma mudança, e Maria é mãe desse Jesus por inteiro. É por isso que muita gente confunde um pouco, não vou discutir aqui os dogmas marianos. Em outra oportunidade a gente discute essa questão de mãe de Deus, que parece esquisito, mas em outro momento a gente pode explicar melhor, né? Se Deus, né, se Jesus é Deus, então Maria, o santuário da divindade, né? Por quê? Porque ela envolveu completamente a divindade, esse Deus que se fez ser humano, que se fez homem no meio de nós. Um enorme mistério, mas para Deus é assim, né? É criativo e faz do jeito que ele acha melhor, e com certeza foi a melhor maneira, né? Se Jesus é o caminho, ela é indicadora do caminho, porque ela aponta quem? Jesus. Lembra das bodas de Caná? Na boda de Caná, Maria fala assim aos que servem lá, né? Porque Jesus ele é um pouco ali, né? Ele não fala diretamente, mas Maria fala assim: fazei tudo o que ele vos disser, né? Isto é, ela aponta para quem? Para Jesus. E essa frase ecoa ao longo dos anos até nós. Continua falando, Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Será que se a gente fizesse tudo o que Jesus disse e nos ensinou, será que esse mundo não estaria bem melhor, não? Acredito que sim, né? Com certeza sim. Isso é uma indicação do caminho que Maria nos propõe, que Maria nos coloca, que está lá no primeiro sinal do Evangelho de João,
né? Quando transforma água em vinho. Se Jesus é a verdade, ela é a testemunha da verdade. E Jesus também vai dizer: eu vim dar testemunho à verdade. E Maria se une a Jesus para dar o testemunho à verdade. Então, nas aparições, nós temos ali alguém que vai dar testemunho da verdade, que é Jesus Cristo. Né? Que é Jesus Cristo. Se Jesus é a vida, né? Maria é o lugar onde a vida iniciou-se. Lembra-se que em Maria nós temos em Jesus uma nova humanidade. Maria é até chamada de Eva, né? Uma nova humanidade. Maria é chamada de Eva. Então, iniciou-se a vida, uma nova vida para o ser humano. Não aquela do Adão e Eva, né? E toda aquela caminhada deles ali, que foi um caminho também, através da antiga aliança, né, de Moisés, mas Maria inicia ali, é aquela que acolhe essa nova vida, onde se inicia essa nova vida em Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Se Jesus é sabedoria, por excelência Jesus é sabedoria. Está apontado no Antigo Testamento, nos livros sapienciais, são 7 sapienciais no Antigo Testamento, que apontam sempre para Jesus. Sabedoria aponta para Jesus. Então Jesus é essa fonte de sabedoria. A sabedoria faz com que você escolha entre o bem e o mal. Né? Essa é a grande sabedoria. Sabedoria é aquela que faz com que a gente evolua, cresça, se prepare espiritualmente para a eternidade. Né? Então esse é Jesus, a sabedoria, e Maria é a sede da sabedoria. Né? Já escutamos isso muitas vezes, é a sede, onde a sabedoria foi envolvida ali. Né? Se Jesus é aliança, né? Jesus promove a nova e eterna aliança. Tomai este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então, essa nova e eterna aliança, né, Maria se torna a arca da aliança. No Antigo Testamento, a arca, ela era sagrada. Né? A arca era a presença de Deus permanente ali. Né? Tanto que as pessoas não podiam tocar. Se estivessem impuras, a pessoa morria. Tamanha era a diferença entre o impuro e o puro, a pureza de Deus, que a pessoa morria. Né? Então, tem outras coisas, mas não vou entrar nessa questão. Mas, então, Maria é a arca dessa nova e eterna aliança. Está dando para perceber aí a importância de Maria nesse contexto da salvação, nessa caminhada da salvação? Então é isso que a gente vai entender, e aí nós temos as aparições, como é que ocorre. Ainda as imagens, as principais imagens de Maria na história. Na antiguidade, Maria é chamada de Mãe de Deus. Eu não vou falar sobre eu vou fazer um outro só a respeito desses dogmas marianos que nós chamamos, né? Que foi lá no Concílio de Éfeso, etc. Não vou falar agora. Na antiguidade também era chamada de Virgem, Rainha, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, já lá na antiguidade. Aí estamos falando na Idade Média, passou a receber esse nome, Nossa Senhora e Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia, aquela que tem misericórdia, que tem compaixão, aquela que se aproxima sempre no sentido de, no momento de sofrimento, de angústia, de resgatar o ser humano, de ajudar o ser humano, de interceder junto a Deus por aquele ser humano, né? Pelo ser humano e pela humanidade inteira também, que é o que está nas aparições. Na Idade Moderna é padroeira, patrona e rainha dos povos, católicos, claro, né? Mulher de fé e serva do Senhor. Ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela é alguém humilde, né? Se coloca no lugar daquele que está pronto a servir,
como Jesus falou, né? Eu vim para servir, né? Então, ela entra nessa lógica de Jesus. Idade contemporânea, ela é discípula, e aqui é seguimento de Jesus e levando outras pessoas para Jesus, é o que faz o discípulo, né? Libertadora e mulher, né? É a nova mulher. A mulher moderna, olha para Maria como é que ela era, né? Inteligente, rápida, né? Como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? Como o anjo Gabriel, né? Ela toma iniciativa lá juntamente com São José, quando Herodes procura matar o menino, vai lá, enfrenta o deserto, até o Egito, né? Então ela, aquela que age, que tem atitude, aquela que não fica de maneira passiva, mulher moderna, né? E mulher no sentido da nova Eva, uma nova humanidade a partir de Maria, né, na questão da mulher. Aí, esse papel importantíssimo de Maria, né? Então essas são as principais imagens de Maria. As aparições de Maria. As aparições aqui nós temos que entender isso. As aparições estão no domínio de revelações privadas e não é necessário acreditar nelas para termos fé. Não, isto é, não deixe de ser católico. Então essas revelações estão no domínio, então veja bem, né, de revelações privadas. Isto é a experiência privada de 3 crianças, jovens, de pessoas de fé, ou apenas um jovem, Guadalupe, né? De tal maneira que é uma experiência ali particular. Nós vamos ver como é que a igreja ela aceita ou não aceita, ou aceita parcialmente. Como é que é isso? Né? Como é que é isso? Para que a gente não incorra aí alguns perigos, né? Alguns perigos. Porque a igreja tem esse papel de preservar a fé das pessoas. Nesse sentido, muitas vezes, alguém pode falar assim, nossa, mas está dando para ver, está evidente, né, que é uma manifestação de Maria, mas a igreja toma alguns cuidados para que as pessoas, de repente não tenham uma fé aí, tenham caído no engano, né? Como eu falei, mesmo que não seja de má fé, né? Mesmo que não seja, mas às vezes a pessoa ela experimenta aquilo e faz uma interpretação errada daquilo ali, né? Olha, para que a aparição seja considerada autêntica pela igreja, tudo isso aqui tem que acontecer, né? Então veja, para autêntica, assim, nas 4 condições aqui, Maria glorificada se manifestou a um ou mais videntes e deixou uma mensagem a ser transmitida. Isto é, então, ela se manifestou a um ou mais videntes. Quem são videntes? Aquelas crianças que tiveram uma visão ali, né? E não foi apenas uma, né? Teve situações, né? Como em Fátima, onde nós temos ali as 3 crianças ali, né? Então é uma maneira, não é única, uma experiência única, né? Mas pode ser única também, mas de uma a algumas pessoas aí, né? E deixou uma mensagem. Aí a gente chama de aparição. O que aconteceu em Aparecida? Teve uma mensagem? Não. Teve um vidente que apareceu, alguém que foi lá e Maria conversou, falou, olha, 1717, o que aconteceu em 1717? O que aconteceu naquele período ali? Nós tivemos os navios negreiros, né? Aquela coisa da escravidão, aquela coisa terrível, né? De submeter o outro a trabalhos forçados, a desvalorizar o ser humano apenas por causa da sua cor, por ser negro, por ser preto, né? Então, ali você não tem. Porém, ela se manifesta
preta, né? Manifesta preta. Aí você fala assim, não, mas poderia ser o fundo, o lodo lá no fundo do rio, que tivesse mais escuro e não sei o que, não sei o que lá. Deus faz as coisas do jeito que Ele acha melhor e ficou ali. Né? Nós temos a questão da princesa Isabel, que ela teve ali uma graça de Maria, tanto que ela é que fornece ali uma coroa, né, de ouro e tal, porque recebeu um milagre. E vai ser essa princesa Isabel que vai decretar o quê? Né? Abolição, né, com a Lei Áurea. Está dando para entender aí essa ação divina permeando as coisas e como elas vão acontecendo? Né? Então vamos lá. Então, quais são essas 4 coisas? Primeira pergunta, ela ajuda a melhorar a minha espiritualidade? Isto é, eu passo a ter uma proximidade maior, né, com o sagrado, com o divino, a partir dessa chamada aparição? Se sim, e é necessário que isso ocorra, é uma das que é necessário isso aqui. É suficiente? Não, não é suficiente. Apenas melhorar a minha espiritualidade, minha relação com o sagrado, eu melhorar como católico, não é suficiente. Segundo, ela ajuda a aumentar a minha fé e ter uma fé mais profunda. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Porque ela aponta, lembra? Ela aponta o caminho, que é Jesus Cristo. Então, ela tem essa mensagem, tem que me ajudar a me aproximar mais do seu Filho, porque ela é discípula de Jesus. Então, essa aparição, para que a gente considere ela digna de respeito aí, né? Autêntica, né? É preciso que ajude a aumentar a minha fé. Então tem que ter sim aqui também. Então tem que ter sim aqui na espiritualidade, na questão maior do sagrado e na fé, acreditar. A fé está ligada nisso, ter mais confiança. Né? Terceira questão, e que precisa ser sim, ela não se opõe ao ensinamento da igreja. A igreja tem 2000 anos de caminhada. Temos Santo Agostinho, que escreveu de uma maneira maravilhosa. Santo Agostinho, que ele, quando a gente fala em pecado original de Adão e Eva lá, e depois que Maria nasceu sem o pecado original, né? Pecado original, quem escreveu, definiu como pecado original foi Santo Agostinho. Não está escrito na Bíblia lá, pecado original. Mas Santo Agostinho é o pecado origem de todas as coisas. Né? A questão do querer ser igual a Deus, querer mandar, querer ser melhor que o outro. Né? Está lá no pecado original de Adão e Eva, que foi Santo Agostinho. Então, os ensinamentos da igreja não podem confrontar. Né? Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, né? Nossos grandes São Francisco Xavier, místicos, enfim, não podem ser confrontados. Santa Teresinha de Jesus, né? Então aqueles ensinamentos que são tradicionais, que vêm caminhando, que já foram experimentados, então essa aparição não pode ir contra, senão, opa, esse vidente aí, ele não está falando que Maria não falaria isso. Né? Maria não falaria isso. Quarto, ela me leva a uma reconciliação verdadeira com Deus e com nossos irmãos. Então veja, não é para criar divisões, tá certo? Não é para criar divisões. Se essa mensagem de alguma maneira me cria divisões, cria antagonismos, né? Cria polarização, né? No mundo atual, do jeito que nós estamos aí na questão política, e não só brasileira, mas no mundo inteiro, né? Então a mensagem não pode levar a divisões, a polarizações, a de alguma maneira odiar o outro, né? Ou a dizer, não, esse aqui é verdadeiro, esse aqui o outro não. Então, com Deus e com nossos irmãos.
Então não posso entrar em crise com Deus nem com os irmãos, né? Ter sentimentos negativos ou criar dúvidas a respeito de Deus e com os irmãos. Então, a aparição tem que atender essas quatro questões aqui e dizer sim. Mas tem um detalhe também. De repente a coisa pode não pegar aqui, mas nós temos algumas coisas com relação às visões. Visão é uma coisa que alguns podem ver, outros não. Você pode ter uma visão, e a visão pode ser até com olho fechado, a visão, né? Por quê? Porque ela atende ao coração, né? Aquela visão interior, aquela experiência mística que a gente chama, né? Aquela experiência mística com o sagrado, com o divino, com Maria, no caso aqui, né? Então, é uma experiência mística, extraordinária, onde se afirma ter visto a Maria. É isso, ter visto a Maria. E no caso, que tem que ter, nas aparições, uma mensagem. Tem que ter uma mensagem. Não dá para ser assim, por exemplo, eu vi Maria passando ali. Né? Maria passando ali. Bom, vamos ver isso aí, como é que é isso aí? Isso aí melhora a minha espiritualidade? Alguém ter visto Maria? Aumenta a minha fé? Mais ou menos. A pessoa pode ter se enganado. Né? Ela não se opõe ao ensinamento da igreja? Não. Né? Ela me leva a uma reconciliação verdadeira com Deus e com os irmãos? Não. Né? Pode ser, mas eu tenho que ter aí algumas essa questão de ter a visão. Nós vamos ver com mais clareza aqui para a gente entender isso aqui, né? Temos três casos que já são consolidados, né? Que é Nossa Senhora de Fátima, a aparição em Fátima, né? Nossa Senhora de Lourdes e Guadalupe, né? Mas nós temos mais recentemente no começo do século praticamente, em 84, no fim do século passado, né? Nós temos as aparições de Medjugorje, né? Que é extremamente complexo, né? Então a igreja ainda não se manifestou completamente, né? Claro que muitos padres, bispos, etc., podem ter se manifestado. E aqui a gente não está dizendo que é falso ou que não é falso, que é verdadeiro ou que não é verdadeiro. Apenas nós estamos mostrando aqui como é esse processo, como é que a gente tem que enxergar isso, né? Então teve uma experiência lá em 1º de março de 84, né, uma quinta-feira, que Nossa Senhora começou a dar as mensagens através da vidente Marija Pavlovich, né, para guiar a paróquia de Medjugorje, né? E aí nós temos aqui 6 videntes, né? Aí nós temos, só que o que acontece? Como é que nós falamos? Temos que ver se a mensagem ela não entra em contradição com a tradição da igreja, com a Sagrada Escritura, com a fé, se ela aumenta a fé, etc., né? Mas olha a complicação aqui. Um cálculo feito pela Diocese de Mostar mostrou que até 2007 foram dadas 37.238 mensagens de Nossa Senhora. Então veja a quantidade de mensagens e como é que a gente faz para analisar tudo isso até a igreja se debruçar, falar, olha, vamos erguer aqui uma basílica e vamos lugar de peregrinação, etc, né? Complicou um pouco aqui, né? Mas vamos lá. Então nós temos uma das mensagens que eu peguei aqui: queridos filhos, desejo em particular convidar vocês nessa tarde para serem perseverantes nas provações. Uma mensagem para aprofundar a fé, né? Nas provações, nas dificuldades, né? Considerem o quanto o Onipotente ainda hoje sofre por causa dos seus pecados. Então o pecado ele quebra essa relação
com Deus, né? Ele nos afasta de Deus e de tal maneira que é preciso que a gente se reconcilie com Deus, né? Por esse motivo, quando vierem os sofrimentos, ofereçam-nos em sacrifício a Deus. Então, é para agregar o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz, né? Juntar, e aí nós temos a ressurreição, nós temos, né? De tal maneira que esse sofrimento seja de alguma maneira possa ser superado, né? Possa ser superado, né? Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Então essa é uma das mensagens lá da vidência. Temos um probleminha aqui, por esse motivo, considere o quanto o onipotente ainda hoje sofre por causa dos seus pecados. Esse sofre aqui foi discutido, tem sido discutido, né? Na eternidade, Deus, se for sofrimento, como a gente considera, né? Nossa, que angústia, sofrimento, dor, né? Deus está na glória, na Trindade Santa, não existe esse sofrimento. Aqui pode ser um sofrimento no sentido de lamentar, né? Deus pode lamentar, falando, nossa, eles estão sofrendo, poderiam ser mais felizes, poderiam ter uma vida melhor, mas entraram por esse caminho, né? Nesse sentido. Então, na parte teológica, isso vai sendo discutido. Mas vamos ver como é que acontece aqui. Então, a questão ainda do reconhecimento. Como reconhecer essa autenticidade? A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam superar ou corrigir a revelação da qual Jesus Cristo é a perfeição. Então não pode ter nada que vá além de tudo que foi revelado no Novo Testamento. Ali a plenitude, né? Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e o Verbo se fez homem e se encarnou entre nós, né? Então ali Jesus disse tudo o que era preciso dizer para a nossa salvação e fez também, e mostrou atitude para que nós pudéssemos nos salvar. Está tudo ali. Não dá para falar, não, agora tem mais isso, tá? Você pode, se você entrar pela internet, pelo YouTube, você vai se salvar fazendo 10 milhões, não, nada novo nisso aí. Então não pode ter nada novo aí. O bispo deve acreditar que exista algo excepcional acontecendo com o vidente. O bispo do local, do lugar onde está acontecendo, não estou falando de Medjugorje, estou falando em qualquer lugar do mundo, né? Então o bispo ele tem que estar certo, ele tem que acreditar verdadeiramente que está acontecendo algo extraordinário ali na sua igreja, né? Na igreja local ali, né? Então ele tem que ter essa certeza que está acontecendo alguma coisa. Ele não está dizendo aqui que ele está acontecendo algo extraordinário, então é Maria se manifestando. Não, algo extraordinário, né? Isso aí ainda, né? Acontecendo com o vidente, o avidente. Abre-se um processo canônico longo. Olha o detalhe, abre-se um processo canônico longo, iniciado na diocese, né? Então veja, esse processo canônico longo, começa na diocese, ele não tem tempo para acabar. Ninguém pode falar assim, não, ó, tem que acabar esse serviço aí até o final do ano que vem, tá? Não. Ele tem que ser com toda a paciência, tem que ir lá olhar, ver o que está acontecendo. Aconteceu esse milagre, aconteceu aquele outro milagre, etc, etc. Veja, Nossa Senhora Aparecida, né, foi em 1717. E os milagres foram acontecendo, até que a igreja falou, pode construir uma basílica aqui, porque Maria se manifestou aí. Está evidente por tudo que ocorre aqui, e aumenta a fé das pessoas, e aumenta a espiritualidade das pessoas, etc, etc. Então,
Pode-se erguer uma basílica, aí um santuário. Né? Uma comissão analisa a situação psíquica do vidente. Às vezes a pessoa tem visões e fala algumas coisas, mas às vezes então tem que ter uma análise psiquiátrica, psicológica, né, para ver se aquele vidente ele não tem alguma coisa aí, algum problema. Né? Você fala, nossa, mas tem que ver, vai dizer que se ele está sendo de mal fajuto aí, né, fazendo essa... Não, é simplesmente para preservar a fé das pessoas. Então vê se de repente esse vidente ele não tem algum problema mental, algum problema ali sério que haja um engano da parte dele. Ele está acreditando que é aquilo, mas não é aquilo. Né? Ou é, né? Ou é, depende de todo o processo aí. Né? Temos a avaliação do teor das mensagens. Tem que ir lá olhar cada mensagem e ver, ó, essa mensagem aqui, difícil que Maria tenha dito essa mensagem, hein? Né? Porque ela não está descontextualizada, né? Então veja, lá em 1717, nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, desculpe, né? Na Primeira Guerra, então, um momento dramático, lembra? Aparecida no meio da escravidão ali, quando estava pegando mesmo, sofrimento e tal. Então você vê que Maria, ela entra em momentos, ela se manifesta em momentos, isso a gente vai aprendendo, né? Ela entra em momentos de muito sofrimento, angústia, dor, injustiça social, né? Então ali a gente vai vendo como a coisa ocorre, né? Então a gente tem essa avaliação da qualidade dos sinais de curas e conversões. Então, sinais de curas, a qualidade. Pode dizer assim, olha, eu estava com uma dor aqui nas costas, sabe? Nossa, passou. Não, isso é pouco. Nossa, olha, eu estava assim numa depressão, tal. Gente, tem um monte de tratamento, até com a ajuda da ciência, da psicanálise, né, que faz curar remédios, né, pode ser questões físicas, a psiquiatria pode identificar isso. Então tem que ver, ter qualidade, tem que ter coisa que a medicina olha e fala, não, isso aqui não tem jeito não, isso aqui é a ciência e não, né? Não tem jeito, isso aqui é algo extraordinário mesmo, né, que acontece e aí vai. Então, tem que ver a qualidade dos sinais de cura. Não pode dizer que coisa meio simples, banal, olha, estava com uma gripe, acabou minha gripe. Esquece. E conversões. Roma assume o processo que pode convocar outras comissões. Então, depois que passou por isso aqui, pela avaliação, quem é que vai liderar isso? O bispo local. Né? Depois que passou por isso aqui, aí o bispo falou, olha, realmente, até aqui nós fomos. Aí Roma fala assim, não, então agora traz para mim aqui, determina lá, né, teólogos, padres, bispos, etc., que vão aprofundar, vão mergulhar em todas as evidências para ver se aquilo verdadeiramente foi uma aparição mariana ou não. Né? Vocês veem que a igreja, o que ela está fazendo? A igreja é muito rígida. Não, está preservando a fé das pessoas, para que não entrem aí numa, me perdoe, mas numa barca furada. Vou dizer há uns 20 anos atrás, o que aconteceu? Isso foi divulgado aí na mídia, nós tivemos aqui uma que nós chamamos, foi chamada de
Nossa Senhora da Janela. O que aconteceu? Numa janela de vidro, de repente, a pessoa olhou lá e tinha a figura de Maria de lado, assim, figura de Maria, tal. E aí, a pessoa falou, olha, não sei o que aconteceu aqui. Apareceu isso aqui, de um dia para o outro aconteceu isso aqui. Né? E aí, muita gente começou a ficar impressionada, tá? E começaram a ir lá fazer peregrinações. Aí um falou, olha, eu estava com não sei o que lá e me curei. Aí a coisa foi. Né? E aí, na época até, me chamaram para ir lá. Tinha um grupo lá na paróquia, falou assim, olha, diácono, vamos lá, tal, vamos conhecer. Vamos lá. Eu falei, deixa passar mais um pouquinho, né? Deixa passar mais um tempo. A igreja, ela faz isso. Deixa passar aí esses padre, bispo, né? Aí depois a pessoa, ao longo do tempo, vem outro, a pessoa morre, vai para outro lugar, aí vem outro, aí continua acontecendo. Aí a igreja fala, opa, o negócio ali está acontecendo alguma coisa mesmo. Né? E aí ela mergulha mais. Mas a Nossa Senhora da Janela lá, ela queria que eu fosse, falei, não, vamos esperar mais um pouco. E aí, e peregrinações e reportagens na TV, etc, etc, e aquelas filas, e gente vendendo coisa e não sei o quê, e diziam que estavam acontecendo algumas maravilhas lá, que poderia ser manifestações ali, até algumas manifestações, né? Bom, até que chegou um grupo lá, padres, etc., olharam bem, foram analisar, falaram assim, vamos lavar essa janela. Aí foram lá, lavaram a janela. O que aconteceu? A imagem sumiu. O que tinha sido? Não ter lavado? Não estamos falando em má fé. Mas a pessoa lá lavou, passou algum produto na janela e virando assim, parecia uma senhora de lado, assim, toda rotada e tal. E não era mais. Aí começaram a falar, tá vendo? Lavou, uma senhora sumiu, que ficou brava, porque não sei o quê. Não, Maria não é assim. Maria em primeiro lugar, humilde, generosa, bondosa. Não é porque lavou a janela que já vai, né, a coisa fica, ela ia sumir de lá, se ela estivesse se manifestando naquela casa ali. Né? O que aconteceu é que depois todo mundo sumiu, ninguém falou mais nada. E o assunto, depois se vocês quiserem olhar na internet, aí chamava, o povo que chamava de Nossa Senhora da Janela. Né? Chamado de Nossa Senhora da Janela. Bom, agora finalmente aqui. Depois de um longo processo, né? Depois de um longo processo, Roma, etc., e continuam acontecendo ali coisas maravilhosas, e vai peregrinação, etc. Até ali a igreja falou alguma coisa? Não. A igreja estudou, passa 20 anos, vamos passar mais 30, né, gente? Para ver se é isso mesmo. Maria não vai desistir, que eu sei. que nem Aparecida, 1617. Ficou aí 100, 200, 300, até que chegou uma hora e falou, não, a coisa aqui, né, não tem. A igreja falou, não, vamos lá. O Papa Francisco foi inúmeras vezes aqui, veio em Aparecida, né? Quando tivemos a conferência aí dos bispos em Aparecida, né? Então, né, a coisa é diferente, né? Então, depois desse longo processo, depois de passar por tudo aquilo que eu disse até agora ali, né, que realmente é aquilo, né, o reconhecimento oficial, isto é, da igreja, é muito moderado. Mas depois de tudo isso, ainda a igreja não vai lá e fala, não, apareceu mesmo. Olha só, declara-se, a igreja, declara-se que a mensagem é digna de fé.
é digna de fé. Isto é, colabora com a minha fé, eu posso aprofundar e, né? Pode ser acolhida e divulgada. Certo? Os padres, os bispos, os católicos podem divulgar e dizer, olha, vamos lá, vamos fazer uma peregrinação, vamos fazer uma caminhada até lá, vamos fazer uma, né? Até lá. Aceita-se no local um santuário de louvor a Maria. Então, aceita-se. Se quiserem a igreja local, o bispo, etc., se quiser fazer ali, né, um santuário de peregrinação, a igreja pode fazer. Se não, se o processo lá der não naquelas questões, se houver dúvida, não permite que seja feito santuário. Não permite de peregrinação. Né? Contudo, em nenhum documento oficial a igreja afirma que Maria apareceu naquele lugar. A igreja não vai falar assim, olha, não, é verdade, hein, apareceu. Por que ela vai dizer isso? Ela não vai dizer não, que ela não vai dizer isso, não vai afirmar. Porque a igreja não viu. Teve experiência, a coisa foi, etc. Então, quando a gente fala uma peregrinação a esses lugares marianos, a gente pode ir com mais confiança, que verdadeiramente a igreja, ela considera aquele espaço como um lugar sagrado, um lugar de veneração, onde as pessoas podem ir lá, aprofundar a fé, mas a igreja em si fala, você pode fazer tudo isso, mas eu não vi Maria lá. Quem viu foram os videntes. E nós vimos que os videntes, eles não têm nenhum problema, né, de saúde mental, física, psicológica lá, não nos pareceu, etc, etc. Então, pode ir lá. Tá dando? Deu para entender aí? Esse texto todo aí nós tiramos do Afonso Murad, doutor em teologia e mariologia. Ele é um profundo conhecedor de mariologia, foi dali, eu não tirei da minha cabeça não, eu tirei dali toda essa questão. Eu dou aula de mariologia, mas a fonte é essa aqui, ok? Então, aqui nós encerramos esse nosso encontro. Eu espero ter contribuído, que vocês tenham entendido mais melhor. Nessa semana em que nós tivemos aí inúmeras demonstrações de fé e de caminhada e de aprofundamento, a cada ano sempre é isso, né? A Maria, Nossa Senhora, e que nós continuemos colocando Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, no devido lugar dela, acima de todos os santos, que merece toda nossa devoção, nossa hiperdevoção, por ser a Mãe de Jesus e por realizar coisas extraordinárias na vida humana. Assim nos despedimos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo encontro.